Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o seu like neste vídeo, não esquecer de dar aquela fuçadinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra camisetas que brilham no escuro, tem estampa nova lá, vai dar uma olhada se você ainda não viu. Tem moletom, tem boné, tem o livro do canal aqui, ó, com frete grátis para todo o Brasil. E depois de dar uma fuçadinha na loja, vai se inscrever lá no novo canal. Novo canal, sim. Novo canal, entre aspas. É um novo canal, não deixa de ser. Mas é o nosso canal de cortes do Histórias Assombradas. Olha aqui, ó. Aqui você vai encontrar, vamos ver onde que eu... Aí, aqui você vai encontrar os cortes dos relatos que estão no ao vivo. Porque, por exemplo, este que eu tô contando aqui pra vocês... É só um relato neste vídeo, mas nos ao vivos a gente conta 3, 4, 5 relatos que ficam dentro de um único vídeo. E aí no meio a gente conversa no chat, com o pessoal do Superchat, manda beijo e tal. Então aqui estão separados um relato por vez, retirados desses ao vivos, recentes e antigos. Então você vai poder resgatar aqui antigos relatos. Tá? Que estão, ó, por exemplo, esse aqui não é de hoje, é outro cabelo, você já vai vendo pelo cabelo que não é de hoje, né? Olha lá, ó, outro cabelo, outro dia. Esse daqui é de ontem. Daqui, né, que eu estou aqui, vamos ver o que mais. Tá travando. Aí. Ó, veja que é de outro dia. Ó. Certo? Então aqui você vai acompanhar relato por relato nos cortes, já separadinho aqui para você assistir. Aqui tá a playlist do Histórias Assombradas, com relatos lá mais antigos, você pode ver. Certo? Então vem aqui, ó, se inscreva no canal de cortes, Histórias Assombradas Cortes. Ok? Dado o recado, vamos ao nosso relato de hoje. Vou ligar esse ar aqui. Vamos lá, o relato de hoje é este daqui. Entrem, podem entrar. Oi, falei para entrar, o Matheus entrou. Olha, dá certo esse negócio. Olá, Ana, Matheus, crianças, pets e assombrados do meu Brasil e do mundo. Como estão? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Fulano, tenho 28 anos, mas sei... E estou ansioso para ver e ouvir a Ana, enfim, me chamar de Fulano. Moro atualmente em Recife, Pernambuco. O quê? Achou o fone? Volta. Ah, peraí, gente. Moro atualmente em Recife, Pernambuco e conheço e sou fã do canal já há mais de um ano. Minha sobrinha que me apresentou o canal no início da pandemia e desde então eu sou fã do trabalho de vocês e quero parabenizá-los por toda a dedicação e excelente trabalho que vocês oferecem e que Deus os abençoe muito e sucesso sempre. Muito obrigada. Bom, Ana, essa é a primeira vez que escrevo e quero dizer que eu já vivi, presenciei e tive que lidar com muita coisa estranha e sobrenatural nesses meus 28 anos. Tenho muitos relatos e não consegui decidir por qual ordem de fatos ali começar. Mas quero começar falando sobre esse em específico. Já peço desculpas também pelos erros de digitação. Eu escrevi tudo pelo celular e não sou lá exemplo de gramática perfeita. Sem mais delongas, vamos ao relato. Já peço que deixem o seu like e preparem-se, pois o que vou relatar causa arrepios e vexames mentais até hoje em mim e nos envolvidos. Gente, vexame mental? Como assim? Vamos ver, fiquei curiosa. Pode ler à vontade, todos os nomes estão devidamente trocados. Obrigada. Entrem, podem entrar. Isso aconteceu no ano de 2010, numa cidadezinha do interior de Pernambuco, a 80 quilômetros da capital de Recife. Cresci e morei nessa cidadezinha até os meus 19 anos. Na época desse ocorrido que irei relatar, eu tinha 17 anos e vivia naquela vida de adolescente, adulto, rebelde e vida louca.
Não levava a vida a sério. Amava beber e farrear com os meus amigos que eram iguais a mim. Um bando de desocupados que não queriam nada com a vida. Passávamos altas madrugadas em vários locais dessa cidade, bebendo, fumando, conversando sobre tudo, se divertindo enquanto a cidade dormia. Numa dessas madrugadas, por volta das 2 da manhã, estávamos eu, meu amigo José e nosso outro amigo Renato, lembrando que são todos nomes fictícios, bebendo um vinho em frente ao hospital. E decidimos dar uma volta, pois ali já estava chato. E não tínhamos mais bebida, nem dinheiro. Daí decidimos andar para ver o que a noite nos reservava. Como éramos noturnos, seria mais uma madrugada normal. Seria, até que... Seguindo a avenida acima, percebemos a uma distância de uns 200 metros do outro lado da rua um senhor, já de certa idade, mancando, parecia estar bêbado e seguia falando sozinho. Já era bem tarde e não estava passando carro nem nada naquele momento. Estava bastante silêncio e dava para ouvir ele e um barulho de moedas vindo dele. Dava para ouvir o barulho de moedas vindo dele quando ele mancava. Só não dava para entender o que ele estava falando. A rua estava completamente deserta e brincando a gente comentou: bora roubar o velho bêbado? Nos olhamos e caímos na risada, tadinho. Rindo e zoando que a gente ia pro inferno por falar essas coisas, só pelo pensamento que estávamos tendo com o pobre senhor naquela situação, né? Como ele estava à nossa frente e na velocidade em que ia, nós iríamos, obviamente, passar por ele. Então decidimos sim atravessar e ver quem era o tal senhor e ajudá-lo, já que não parecia estar bem. Já era bem tarde, estava sozinho, bêbado e mancando. Pois bem, fomos em sua direção. Ana, minha filha, quando a gente chegou nele, eu e meus amigos ficamos em choque. Num misto de pena, angústia, medo e espanto. Ele estava todo sujo, com as roupas rasgadas, uma aparência péssima, bêbado e pior. Ele estava de bermuda e com um dos joelhos todo arrebentado, ou melhor falando, não tinha mais joelho ali. Tinha um espaço como se a rótula ou a patela do joelho tivesse sido arrancada. E a perna estava ali presa ou ainda conectada apenas pelos tendões ou algo restante daquele espaço onde fica a patela do joelho. A gente se olhava, cada um com a cara mais de espanto do que o outro. Estávamos extremamente chocados, olhando para ele, para o joelho dele, paralisados, sem entender como que ele estava em pé. Pois mesmo mancando e bêbado, seria insuportável a dor que ele estaria sentindo, seria insuportável se manter em pé e andar então. Seria impossível. Fora que estamos falando de um idoso. Como podia aquilo, gente? Ana, eu juro que a cena era exatamente assim como eu estou descrevendo. A gente ficou uns segundos ali se olhando em estado de choque, sem reação. Toda aquela informação, ou falta dela, né? Enquanto ele meio que ria, chorava, falava coisas que não dava para entender. E a gente não sabia se ele estava delirando de dor ou se era efeito do álcool. Mas em momento algum ele caía ou fazia gestos de estar incomodado com o joelho. Parecia não estar nem notando que estava sem a patela. Meu amigo José me olhava com a cara mais estranha e espantada do mundo. E o Renato teve a iniciativa de apoiar aquele senhor e ajudá-lo a andar. Eu e o José não tivemos essa reação. Nós estávamos com medo, apavorados de como aquele senhor estaria ainda de pé naquele estado. E o clima estava muito estranho. Eu não sei explicar, mas era como se o tempo tivesse parado. Aquilo parecia um sonho, porém não era. Estávamos ali, nós três, com aquela situação. E Ana, um detalhe. Aquele ferimento no joelho que eu já tinha me convencido de ter sido um acidente, não sangrava.
Tinha sangue em volta, mas já estancado. Ao mesmo tempo que parecia recente, não estava assim escorrendo sangue. Estava bem sujo o local do joelho, mas não fazia rastro no chão, não tinha gota, nada disso. A ferida estava muito feia e, repito, parecia recente. Tipo, que ele tivesse acabado de ter sido atropelado ou caiu de algum lugar altíssimo. E lembrando aqui ainda, se a pessoa estiver bêbada, se não me engano, o álcool no corpo faz com que o sangramento seja maior e não menor. Por isso é muito perigoso sofrer um acidente, se cortar tudo enquanto estiver alcoolizado. O estancamento desse sangue vai ser ruim. Mas vamos lá. O Renato segurando o Senhor, com o Renato segurando o Senhor, seguimos com ele indicando que morava ali à frente. Então resolvemos ali, naquela agonia, que a gente ia levar ele em casa. E pouco à frente, à nossa esquerda, tinha um beco sem saída, que conhecíamos a entrada e existência dele, né? Pois aquela avenida era comum a gente transitar. Mas eu, pelo menos, nunca tinha entrado ali, pois sabia que era um beco sem saída e não conhecia ninguém que morasse ali, então não tinha por que eu entrar no beco até então. O beco é comprido, tem até muitas casas, mas era escuro de madrugada, pois não havia poste no meio dele, só na entrada. E mesmo morrendo de medo e sem entender a situação, nós entramos nesse beco com o tal senhor bêbado, com o joelho gravemente machucado. Ana, passaram-se todas as casas do beco e chegando lá na última, ele fez um gesto, um sinal de que seria aquela casa. A sua casa, né? Era uma casa branca, não tão pequena, com apenas uma porta daquelas comum aqui no Nordeste, que são duas partes que se abrem ao meio, a parte de cima e a parte de baixo. E apenas uma janela ao lado. Essa era a nossa visão da casa, visto de frente. Era de um aspecto muito estranho, pois estava tudo escuro, não aparentava que havia alguém ali dentro. Não aparentava que alguém ali dentro tivesse notado a saída daquele senhor ou que o aguardava, pois o breu que estava ali mostrava que se tivesse alguém estaria dormindo. Antes que a gente batesse a porta, o senhor puxou do pescoço aqui um molho de chaves. E percebendo que o barulho das moedas era, na verdade, as chaves no pescoço dele, a gente, no caminho com o senhor, não tinha visto as chaves, mesmo o ajudando e estando ali do seu lado. Então, meu amigo Renato pegou as chaves e logo abriu a porta. Mesmo tendo tantas chaves ali, graças a Deus foi até rápido essa parte. Ana, quando meu amigo abriu a porta, ele abriu inteira e deu para ver que dentro da casa não tinha móvel nenhum, não tinha móveis. Era só um breu, era um escuro adentro. A casa estava num aspecto de total abandono. Não parecia que tinha mais alguém ali dentro. Estava tudo muito estranho e ficou ainda mais. O senhor, após a porta estar aberta e entrar na casa, do nada, agiu normal. Ele entrou, ficou segurando a porta e de frente pra gente, ele ria com um ar de deboche e nos convidava normalmente. Entrem, podem entrar. Enquanto ria e nos olhava de forma diabólica e debochada. Ana, me subiu um arrepio tão forte, misturado com medo e um frio absurdo. Do nada começou a ventar forte e a risada daquele velho começou a ficar alta, enquanto ele nos chamava, falando e fazendo gestos para a gente entrar. Só de estar digitando isso, eu tô completamente arrepiado. Eu tô sentindo o mesmo frio daquela madrugada. Ana, minha filha, nessa hora foi perna pra que te quero. Saímos feito loucos, correndo dali. O nosso amigo Renato parecia que queria entrar na casa quando o velho começou a chamar. Eu me lembro de eu e o José estarmos mais apavorados com aquela situação do que o Renato, que meio que ele não correu de imediato, pois com tudo aquilo ele queria entrar.
Mas como eu e o José tínhamos corrido, ele correu também juntando-se a nós. No final, juntando-se a nós no final ali na saída do beco. Chegando na avenida, estávamos nós três completamente arrepiados, perplexos e com muito medo. Continuamos andando rápido a fim de sair de perto dali o mais rápido possível. E no calor do momento, começamos a nos questionar os porquês. Por que ele estava de pé, mesmo sem a patela no joelho? Por que não tinha ninguém na casa esperando ou preocupado com aquele senhor naquela hora? Por que a casa não tinha móvel algum? Por que ele começou a falar normal só quando chegou em casa? E por que ele queria que a gente entrasse? O que será que aconteceria se a gente tivesse entrado? Por que ele ria? Por que ele não falava normal antes e na sua casa ele falava normalmente? Essas e outras 1000 perguntas nós não tínhamos ideia de como responder. Eu só sei que, passado o susto, a adrenalina estava alta e achamos aquilo muito, mas muito louco. Não tínhamos as respostas, mas o assunto rendeu e já quase amanhecendo, cada um foi para sua casa. Passaram-se os dias e contei o acontecido aos outros amigos e conhecidos, e todos acharam muito louca toda aquela história. E até duvidaram da gente. Disseram que a gente estava bêbado e exagerando. Mas, Ana, eu juro, não estávamos bêbados. Tínhamos tomado uma garrafa de vinho e para 3 rapazes jovens que bebiam frequentemente, uma garrafa de vinho não daria para ficar bêbado ou ter alucinações. Mas mais dias se passaram e eu não consegui esquecer toda aquela cena. Tive vários pesadelos com o velho rindo e chamando a gente para entrar. A minha mediunidade apontava que aquele senhor não era deste plano espiritual. Ou, pelo menos, era uma enrascada grande que nos aguardava, se caso tivéssemos entrado, entende? Um certo dia, não muito depois do ocorrido, contando essa história a uma ex-vizinha, deixa eu só ver se está tudo certo aqui com a gravação, ok. Contando esse caso a uma ex-vizinha, falo ex, pois essa havia se mudado da minha rua para um outro local. Local esse que eu ainda não sabia onde era, não sabia onde ela estava morando. Eu contei a ela o ocorrido, dei todos os detalhes, e enquanto eu contava, ela me olhava de forma estranha, diferente das outras pessoas que eu contava, e ficavam abismados também, se perguntando os motivos daquele senhor estar em pé, etc. Ela aguardou eu terminar de contar e me chamou para ir até a casa dela. E Ana, eu a acompanhei. E ela tinha se mudado para aquele beco. E sim, ela já estava morando ali quando tudo isso aconteceu. Pois na mesma hora, espantado e com medo, eu a questionei, tipo, desde quando você mora ali, né? E tudo bateu que ela já estava morando ali quando nós levamos aquele senhor para casa dele lá no beco. Pois não tinha nenhum mês que nós tínhamos levado o senhor para lá e ela já morava ali há meses. E realmente já fazia alguns meses da mudança dessa vizinha. E como se tudo não pudesse ficar pior, entrando no beco e já avistando a casa lá no canto final, ela me perguntou: é aquela casa? Ana do céu, a casa estava 10 vezes mais abandonada do que a gente tinha reparado. O mato do quintal estava enorme, parecia já uma pequena floresta, pois já subia até pela casa o mato. E dava a entender que só tinha mato tomando conta de tudo. Na porta e na janela havia correntes enormes que passavam entre a porta e por buracos na parede. Correntes grossas, enferrujadas, parecia que estavam ali há anos e anos abandonado. A casa, que era branca, realmente era podre. O branco não era mais branco há muito tempo. Eu estava em estado de choque ali novamente, pois que eu me lembre, naquela madrugada não tinha corrente, não tinha tanto mato assim. Eu estava me arrepiando. Eu estava me sentindo mal, me sentindo estranho, com uma vontade enorme de chorar e sem entender como que a gente tinha visto uma casa feia, mas não tão abandonada daquele jeito.
E não tinha se passado nenhum mês ainda do acontecido. Não tinha como ela ficar tão velha e tão abandonada em pouco menos de um mês. E a coisa começou a piorar quando ela me contou que ninguém que mora ali, naquele beco, conheceu o tal senhor. Conhecem apenas os seus filhos, pois o mesmo já havia morrido há muito tempo, ele e a esposa. Hoje só restavam os filhos que não moravam nem no beco, muito menos naquela casa. Que após a morte dos pais, os filhos decidiram apenas continuar recebendo o aluguel das demais casas e mantém fechada a casa dos pais. Consequentemente, onde cresceram. Sem reformas, sem nada, está lá, abandonada. E nem entram nela quando vão lá receber o aluguel das outras casas do beco. Ana do céu, como assim? Como pode? As lembranças daquele senhor nos chamando e rindo, e tudo aquilo estava passando diante dos meus olhos enquanto a minha vizinha mostrava que era impossível nós termos levado alguém ali. Ainda mais o dono, que já havia morrido há anos atrás. Saí dali direto atrás do José e do Renato, com uma angústia muito grande. Os porquês e como eram agoniantes na minha mente. Não tinha respostas. Corri para contar ao José e ao Renato, mas de primeiro só encontrei o José. Ele, não acreditando no que eu falava, quis ir lá e ver com os próprios olhos e conversar também com essa minha ex-vizinha. Quando retornamos, ele também ficou em estado perplexo, quando viu o estado da casa e aquelas correntes que não estavam ali na madrugada em que fomos. E nesse momento que voltamos, minha ex-vizinha já tinha contado o ocorrido às demais vizinhas do beco. E essas mulheres estavam lá agora, em frente à casa, também, reafirmando que nunca conheceram esse tal senhor, pois ele já havia falecido. E que só conheceram os filhos, e que esses são de pouco assunto. Só vão receber o dinheiro das casas de aluguel, que mal olham para a casa do pai, ali, dos pais, ali abandonada. E todos ali afirmaram a história de que os donos daquela casa já tinham morrido, antes mesmo de irem morar nas casas de aluguéis que restou àquela família. Fomos embora sem respostas e com muitas perguntas. Eu e o José contamos tudo ao Renato, que nem quis ir lá conferir. Ele tinha segurado aquele senhor e ajudado o mesmo a andar até a casa, até o beco. Fora que ele tinha ficado muito curioso para entrar na casa. Só não entrou porque eu e José saímos correndo. Aí ele ficou muito espantado e nitidamente chocado. Acreditou sim no que contamos, só não quis ir lá no tal beco. E ficou falando em estado de choque. Meu Deus, eu ajudei um morto a andar e quase entrei naquela casa. Ana, até hoje nos questionamos. E agora eu pergunto a você e os assombrados. Por que ele apareceu pra gente? Terá sido para nos dar uma lição? Já que a gente, antes de ajudá-lo, pensamos em roubá-lo? E o joelho estourado? Na verdade, depois de saber que aquele senhor era uma alma, ficou fácil saber o porquê dele ainda estar aguentando estar em pé e não ter o ferimento sangrando, né? Em nossa defesa, ele já tinha aparecido quando o pensamento de roubá-lo surgiu. Ou seja, a gente não estava exatamente procurando alguém para roubar. O barulho das moedas e o estado dele estar bêbado foi que definiu aquele pensamento de roubar aquele senhor bêbado. E volto a afirmar, nós não roubamos nada nem ninguém, nem naquela noite, nem em nenhuma outra. Caso apareça nos comentários algum moralista. Foi uma brincadeira, né? Ana, não sabemos e nem fomos atrás de saber o que a alma daquele senhor queria. Nem também fomos atrás dos filhos dele para contar ou questionar sobre o falecido pai, que surgiu de madrugada e pediu para que o levassem em sua casa, no final daquele beco. O Renato hoje é mais distante da gente, eu e o José continuamos amigos e sempre que comentamos sobre o fato, ambos temos o mesmo arrepio forte na espinha. Os olhos lacrimejam e o mesmo medo e desconforto que sentimos naquela madrugada volta à tona.
Ana, eu juro por tudo que é mais sagrado, que tudo que eu relato a vocês aqui aconteceu de verdade com nós três nessa tal madrugada. Muitíssimo obrigado por ler meu relato. Como falei no início, eu tenho várias situações inexplicáveis e irei enviar tudo para vocês. Que Deus os abençoe muito e que o canal cresça cada vez mais. Muita luz. Um beijo para você, muito obrigada. O que será que era o joelho dele? Por que ele ainda tá por ali? Aí resta saber, teria que conversar com os filhos, contar isso aos filhos desse homem, pegar e chamar para conversar. Ah, não tem nada a perder? Tem alguma coisa a perder? O dia que bater lá, pede para alguém avisar, sei lá, vai lá conversar com ele, fala o seguinte: eu vi um senhor assim. Aí às vezes para os filhos vai fazer sentido o joelho machucado. Eles saibam por que ele tá com aquele joelho, o que será que aconteceu, como que ele morreu, quais eram as circunstâncias, por que ele ainda tá aqui, né? Por que ele riu daquela forma, pediu para entrar? Será que era para dar uma lição do tipo, cuidado, não fiquem por aí de madrugada, né? É perigoso. Mas podia ter falado, né? Agora pede para entrar. Ou não, ou ele ainda acha, o espírito acredita que ainda tá vivo, quer dizer, do lado de cá. Ainda tá no plano físico. E talvez na casa dele ele tenha mais força. E aí ele saiu da casa, perdeu a força e voltou. Ai, gente, eu não sei. Se alguém já passou por uma situação parecida, envie um relato pra gente. Deixe os seus comentários aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Esse foi o relato de hoje. Beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!